Bom, então, nossa primeira aula foi uma aula introdutória sobre conceitos básicos da teoria de circuitos e alguns conceitos básicos sobre grandezas elétricas que a gente utiliza na análise de circuitos, certo? E hoje a gente dá continuidade ao assunto falando sobre alguns elementos de circuitos e a gente vai falar sobre três elementos básicos que nossos circuitos vão conter, certo? Circuitos que nós estamos analisando vão conter. Bom, então a gente falou sobre grandezas elétricas, né, no caso, tensão, corrente, potência e energia na aula passada. Discutimos o que seria o elemento ideal de dois terminais, como sendo o modelo fundamental, né, o bloco fundamental para você representar dispositivos elétricos em circuitos, em diagramas de circuitos, na teoria de circuitos. Falamos sobre as escolhas que nós temos que fazer na adoção de sentido de corrente e polaridade de tensão na análise de circuitos. Então, como a gente viu, para todo elemento que a gente estiver tratando no circuito, nós temos que definir uma polaridade de tensão e um sentido de corrente para aquele elemento, a priori, e aí, baseado nessa referência, que nós vamos utilizar os métodos de resolução de circuitos que a gente vai ver, certo? E, baseado nessas referências, nós vamos interpretar também os resultados que a gente obtém ao final da resolução do circuito, utilizando qualquer um desses métodos, certo? Então, isso aqui é importante entender, porque, como eu falei, ele é uma fonte de confusão, a questão das referências é uma fonte de confusão na resolução de circuitos e vamos dizer assim, para que o aluno realmente adquira proficiência nisso aqui, geralmente é necessário exercício, né? Resolução de problemas, resolução de circuitos, para que vocês fiquem seguros, né, na aplicação desses conceitos aqui. A gente falou sobre convenção passiva, que também está dentro desse conjunto de referências, né? Convenção passiva como sendo as regras que a gente tem para determinar os sinais de expressões envolvendo tensão e corrente para um determinado dispositivo do circuito. E a gente falou sobre potência, né? Expressões de potência, como é que a gente deriva essas expressões de acordo com as referências que a gente toma para cada elemento do circuito. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre dispositivos específicos que a gente tem nos circuitos elétricos. Então, vamos falar sobre resistência elétrica, né? No caso, vamos discutir os resistores, né? Os elementos resistivos que a gente pode ter no circuito, e discutir a lei de Ohm, né? Que é a lei que relaciona tensão e corrente nos terminais de um dado resistor, um dado dispositivo resistivo no circuito. Vamos analisar como é que a gente trata polaridade de tensão em sentido de corrente no resistor. Vamos falar sobre condutância, que é basicamente a mesma, é a resistência elétrica vista simplesmente de um outro ponto de vista, nada mais é que é o mesmo fenômeno representado de uma maneira diferente. Vamos falar sobre potência, que um resistor dissipa quando ele está em operação no circuito, quando ele está sendo, vamos dizer assim, transpassado por uma corrente. E, por fim, a gente fala sobre as leis de Kirchhoff, certo? As leis de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões. E como foi falado na primeira aula, são basicamente o resumo das equações de Maxwell, que permite que a gente utilize
a teoria de circuitos, se o problema que a gente está analisando o circuito, se o circuito que a gente tem em mãos para analisar, se ele obedece aquelas três condições que a gente viu, as condições de parâmetros concentrados, conservação da carga e ausência de acoplamento magnético, certo? Então, essas leis aqui, basicamente, são um resumo das equações de Maxwell e a gente pode aplicá-las juntamente com os métodos de resolução de circuitos para análise de circuitos, análise e projeto, certo? Esse conteúdo dessa aula aqui já está no capítulo 2 do livro Texto da Disciplina. Bom, então, para começar a falar sobre elementos básicos de circuitos, certo? Primeiramente, a gente pode classificar os elementos que a gente tem presentes nos circuitos elétricos em cinco tipos. São 5 tipos de elementos que a gente vai ver nessa disciplina. Logicamente, existem vários outros tipos de elementos de circuitos. Se você está falando de, por exemplo, circuitos eletrônicos, mas como o nosso foco aqui são circuitos, vamos dizer assim, circuitos básicos, né, circuitos com elementos lineares. Então, esses 5 elementos aqui são 5 elementos que a gente vai encontrar nos circuitos que nós vamos analisar nessa disciplina. Então, fonte de tensão, certo? Um elemento básico, geralmente representado por esses símbolos aqui. Então, fonte de tensão contínua, geralmente representado por esse símbolo aqui, né, com a polaridade indicada, né? Então, se tem uma fonte de tensão contínua, tem uma polaridade indicada. Ou você pode ter também uma fonte de tensão alternada, que tem essa simbologia aqui. Bom, nessa disciplina a gente só trata de circuitos de corrente contínua, então esses circuitos de corrente alternada vocês vão ver na disciplina de circuitos 2. Então, vamos trabalhar apenas com fontes desse tipo aqui, fontes de corrente contínua. Temos também fontes de corrente, certo? Então, fontes de corrente também representado por esse símbolo aqui. Às vezes tem uma representação, quer dizer, a maior parte das vezes tem uma representação um pouco diferente, né? Geralmente, a gente representa a fonte de corrente. Deixa eu ver se eu consigo. Por um símbolo assim, certo? Uma setazinha no circuito. Isso aqui indica, essa seta indica o sentido da corrente na fonte, certo? Então, você pode ter essa simbologia aqui, mas a mais comum é você ter um círculozinho com a seta indicando a direção da corrente, certo? Naquele ramo. Da mesma forma, nós podemos ter também uma fonte de corrente alternada. Mas, como eu falei, essas fontes aqui não são tratadas circuitos com esse tipo de fonte aqui não são tratadas nessa disciplina, mas na disciplina de circuitos 2, que vocês vão ver circuitos de corrente alternada e circuitos no regime estacionário, vamos dizer. Bom, temos resistores, né? Então, resistores... Só um segundo, deixa eu ver. Então, resistores são geralmente indicados por esse símbolo aqui, certo? Resistor e uma letra, né? Indicando o valor da resistência, no caso aqui está indicado. Nós temos aqui só a letra R. Indutores são elementos indicados por essa simbologia aqui da bobina, certo? E capacitores, cujo símbolo é são esses dois traços aqui em paralelo, certo? Então, esses são basicamente os 5 elementos que vão compor os circuitos que a gente vai analisar nessa disciplina, certo? Bom, então vamos começar a falar sobre esses elementos em detalhes. Então, fonte
uma fonte ideal independente de tensão, ou uma fonte de tensão, como você queira, é um elemento de circuito, certo? E esse elemento é caracterizado pela propriedade de que, uma vez inserido no circuito, certo? Uma vez inserido esse elemento entre dois pontos quaisquer do circuito, né? Imagina que você tem um ponto aqui de conexão aqui e aqui, certo? Essa fonte, né? Esse elemento, essa fonte de tensão independente, ele vai estabelecer um valor de tensão e uma polaridade de tensão, certo? Entre esses dois pontos, independentemente de qualquer outro elemento ou qualquer outro fenômeno que esteja acontecendo nesse circuito, certo? Então, o que caracteriza uma fonte ideal independente de tensão é justamente isso, é o fato de que no ponto em que ela estiver inserida dentro do circuito, você sabe que um certo valor de tensão, que é especificado pelo valor da fonte, esse valor, no caso aqui, esse valor V1, vai estar estabelecido entre esses dois pontos, e também a polaridade dessa tensão também é pré-definida pela configuração da fonte, da forma que ela está conectada lá no circuito. Então, você tem essas duas informações, tanto a polaridade quanto o valor da tensão entre aqueles dois pontos, determinado independentemente de qualquer outro elemento do circuito, certo? Bom, a fonte de tensão, geralmente ela é representada por um desses dois símbolos aqui, né? Então, ou essa barrinha aqui, ou esse círculo com as polaridades, ou essas barrinhas aqui. A barrinha menor sempre representa o menor potencial, no caso aqui corresponde a esse potencial, o potencial negativo aqui, certo? Indicado pelo terminal, pelo traço negativo aqui. E essa né, vamos dizer assim, é tudo que você precisa saber, né, sobre uma fonte de tensão. Veja, uma fonte de tensão, ela especifica o valor da tensão e a polaridade da tensão, os terminais em que ela está conectada, porém você não sabe, a priori, qual é a direção e o sentido da corrente, certo? Que passa por essa fonte. Então, para que você consiga determinar qual é a corrente que passa por uma determinada fonte de tensão que está conectada entre dois pontos do circuito, você precisa resolver aquele circuito. Você precisa determinar, né, as equações que descrevem o comportamento daquele circuito, e aí você consegue determinar qual é a corrente que está passando por ali, qual é o sentido que essa corrente tem. Mas, a priori, não existe, você não tem como definir qual é o sentido ou o valor dessa corrente aí, sem analisar o circuito, certo? Bom, fonte ideal independente de corrente é basicamente o mesmo conceito que a gente viu para a fonte de tensão, só que é aplicado agora a uma fonte de corrente. Então, uma fonte independente de corrente, conectada aí a dois pontos do circuito, né? Entre esses dois pontos que ela está conectada, ela vai estabelecer uma corrente, certo? No caso aqui, o valor da corrente está indicado por ICC, certo? E tanto o valor dessa corrente vai ser especificado, quanto a direção da corrente vai ser especificada por essa fonte de corrente independente, certo? Então, é o mesmo princípio que a gente aplica para a fonte ideal independente de tensão. Então, esse valor de corrente não vai depender de absolutamente nada que esteja acontecendo no circuito. Uma vez que você coloca essa fonte de corrente, ou uma vez que você enxerga que existe entre dois pontos do circuito essa fonte independente de corrente, você automaticamente define para aqueles dois pontos qual é o valor de corrente e qual é o sentido que essa corrente tem naqueles ramos, independentemente de qualquer
outro elemento ou outro ou fenômeno que esteja acontecendo nesse circuito, certo? Veja que também a fonte corrente tem algumas simbologias que podem diferir, né? Então, você pode encontrar também um símbolo desse tipo aqui. Isso aqui também indica uma fonte corrente independente. São os símbolos mais comuns. Bom, quando você tem fontes independentes, certo? Num dado circuito, você pode ter o que a gente chama de associações de fontes, ok? Então, você pode ter fontes de tensão e fontes de correntes conectadas em associação. Porém, certo? O fato de essas fontes serem caracterizadas como estabelecerem um certo valor de tensão ou de corrente, que é independente de qualquer configuração, vamos dizer assim, de qualquer outro parâmetro do circuito, faz com que a gente tenha que observar com cuidado quais tipos de associações dessas fontes são possíveis e quais tipos não são possíveis para um dado circuito real, certo? Então, em outras palavras, algumas associações de fontes vão ser possíveis de ser feitas no circuito, certo? E algumas associações de fontes independentes não vão ser possíveis de ser feitas. Por que isso? Bom, porque algumas associações dessas fontes vão quebrar, vamos dizer assim, as premissas que a gente tem, né, para fazer análise de circuitos. Então, vou explicar, já isso aqui vai ficar claro. Então, vamos ver aqui, nesse caso aqui na esquerda, certo? Aqui na esquerda eu tenho duas fontes de tensão, essas duas fontes estão associadas a uma fonte de tensão de 3 volts e uma fonte de tensão de 9 volts, e elas estão associadas em série, certo? Então, você tem aqui do ponto A para o ponto B uma queda de tensão de 9 volts, né? Isso aqui é o que essa fonte aqui está dizendo para a gente. E do ponto B para o ponto C também tem uma queda de tensão de 3 volts, ok? Bom, a princípio, né, essa associação aqui, né, é possível na prática. Por quê? Porque eu posso ter um circuito em que, do ponto A para o ponto B, eu tenho uma queda de 9 volts, do ponto B para o ponto C, eu tenho uma queda de 3 volts, e essa configuração aqui, ela não causa nenhuma incongruência, ela não causa nenhum paradoxo, né, para esse circuito. Então, a princípio, ela está ok, né, ela pode ser utilizada, ela pode existir no circuito real. Então, eu posso construir um circuito que tem essa associação aqui. Esse é o resultado principal. Porém, se a gente vê agora essa configuração que está aqui, que essas fontes estão conectadas em paralelo, né, elas estão conectadas exatamente no mesmo ponto, aqui a gente vê, aqui existe um problema, certo? Por quê? Nesse ramo aqui, nessa configuração, se a gente for para a interpretação de potencial elétrico, né, e de conservação da energia, então aqui, vamos imaginar uma carga saindo do ponto B. Essa carga que sai do ponto B, ela tem dois caminhos diferentes, né, para chegar no ponto A. Então, ela pode pegar o caminho da esquerda e passar por essa fonte de 9 volts, certo? Então, imagine que é uma carga positiva, né? Carga positiva passou por essa fonte de 9 volts. Nesse sentido, ela ganhou energia e ela foi para o ponto A, certo? Se ela agora está nesse ponto A, ela ganhou energia e ela decide voltar para o ponto B por esse percurso aqui da direita, ela, como a gente viu, ela vai passar por essa fonte. Ela tem que passar por essa fonte. Tem uma queda de tensão aqui, de 3 volts, e ela vai ter que perder a energia. Qual é o problema aqui, né?
nessa configuração. Aqui, se a carga, dependendo do caminho que a carga escolhe, ela vai cruzar ela vai chegar no mesmo ponto do circuito, no mesmo ponto, vamos supor, ela vai sair de B e vai chegar em A, só que tem dois percursos diferentes e cada percurso ela vai ganhar uma quantidade diferente de energia, o que é estranho, né? É como se você tivesse alguém, vamos dizer assim, subindo uma montanha, essa montanha tem uma certa altura, né? Se a gente fizer um paralelo aí com a energia potencial gravitacional, então a gente sobe a montanha pelo lado esquerdo e tem que gastar e ganha uma energia potencial de 9 joules por coulomb, vamos dizer assim, né? Enquanto se você subir a mesma montanha pelo lado direito, você vai ganhar uma energia potencial menor, só que você sempre para na mesma altura, certo? Então aqui é como se você tivesse um caminho em que você ganha ou perde menos energia para chegar no mesmo ponto, certo? Então, esse circuito aqui, ele tem um problema que ele viola a conservação de energia. Então, todo circuito que a gente analisa, ele tem que ser um sistema isolado, certo? Em que tanto a energia quanto a carga tem que se conservar. Então, aqui, se a gente imaginar que esse próton está fazendo esse percurso aqui, não, então ele ganhou, vamos dizer que eu tenho um coulomb de carga aqui eu ganho 1 joule, certo? Subindo aqui por essa fonte, e aqui eu perco 3 joules de energia, certo? Então, o saldo é de 6, ele volta para o mesmo ponto de partida, e tem 6 joules a mais de energia, certo? Então, isso aqui não faz sentido, porque a energia aqui nesse ponto só depende do potencial desse ponto. Então, a energia tem que ser a mesma, mas aqui, nesse percurso, eu tenho que essa carga vai ganhar energia, que não é possível. Então, tem alguma coisa estranha nesse circuito. Então, quando você tem fontes independentes de tensão, certo? De diferentes valores, elas não podem ser associadas em paralelo, porque se você associar, né, se você associar essas fontes aqui em paralelo, você cria um circuito que, assim, a energia aqui dentro não se conserva, certo? Então, isso aqui não pode ser um circuito, não corresponde a um circuito real que você pode obter na prática. Na prática, você não consegue, né? Isso aqui não tem sentido físico, vamos dizer assim, certo? Porque aqui a energia não está se conservando, é como se você tivesse uma fonte ou alguma coisa retirando energia do circuito ou alguma coisa adicionando energia para o circuito e isso aqui viola, né, as condições que a gente tem para aplicar análise de circuitos. Mesma coisa acontece, ou uma coisa similar acontece na associação de fonte de corrente, certo? Então, vamos ver esse caso aqui do lado direito. Aqui do lado direito, né, eu tenho duas fontes de corrente, agora elas estão associadas em paralelo, certo? Então, a gente tem aqui dois pontos do circuito, ponto A e ponto B. Então, se a gente sair aqui do ponto B, é como se nós tivéssemos 3 amperes de corrente, certo? Saindo aqui. 2 amperes é a corrente que passa por esse ramo aqui, por essa fonte, e 1 ampere é o que passa por essa fonte aqui. E aqui no ponto A, essas duas correntes vão se somar, e aqui vai sair 3 amperes de corrente. Da mesma maneira, certo? Então, veja, a carga que entrou aqui em B é a mesma carga que saiu aqui em A. Então, essa configuração de fonte de corrente aqui, ela é uma configuração válida, por quê? Porque a carga, certo? Que está passando por esses pontos que essas fontes estão conectadas, ela está se conservando, certo? Então, se essa carga está se conservando, então é uma das condições que a gente tem para aplicar a teoria de circuitos, certo? Já nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, a história é diferente, né? Então, se a gente pega aqui do ponto C para o ponto B, a gente tem 1 ampere de corrente passando por esses dois pontos, certo? E do ponto B para o ponto A,
essa fonte independente aqui especifica 2 amperes, certo? Qual é o problema aqui? O problema é que aqui no ponto B, né, tá aparecendo aí, existe uma carga misteriosa aparecendo, uma vez que se chega a 1 ampere e saem 2 amperes desse ponto, certo? Então, essa configuração aqui é uma configuração que não conserva carga elétrica, né? Então, tem alguma variável misteriosa aí inserindo carga no circuito. E se você tiver uma fonte de carga, né, desconhecida, interferindo no seu circuito, injetando carga no seu circuito, aquela já quebra, né, uma das condições que a gente tem para aplicar a teoria de circuitos. Então, essa configuração aqui não corresponde a uma configuração física, certo? Possível para um circuito elétrico. Então, você nunca vai conseguir construir um circuito que tenha essa configuração aqui. Então, isso aqui não faz sentido, essa associação aqui não faz sentido do ponto de vista físico, certo? Professor, Então, pois não. o senhor poderia repetir essa parte? Porque eu não entendi muito bem, porque no ponto B não pode ficar assim. Na casa da fonte corrente, certo? Isso, a fonte de tensão eu entendi. Ok. Bom, se você observar aqui, né, do ponto C para o ponto B, chegando no ponto B, você pode imaginar, chegando no ponto B, essa fonte aqui está dizendo, ó, chega no ponto B, 1 ampere, porque é o que essa informação aqui está me dizendo. Eu estou estabelecendo esse valor de corrente, independentemente de qualquer coisa no circuito, então aqui nesse percurso aqui, de C para B, eu tenho 1 ampere de carga chegando, certo? De corrente. Só que de B para A, essa fonte aqui já está me dizendo que tem 2, né, amperes passando. Então, o que é que acontece? Imediatamente depois do ponto B, essa corrente que era 1 ampere aqui, ela passa a ser 2, certo? Então, isso, para isso acontecer, você precisaria que misteriosamente, né, magicamente, carga a corrente dobrasse de valor ao chegar no ponto B. Só que, para isso acontecer, você teria que ter alguma fonte de carga, né, para suprir essa diferença, porque só está chegando 1 ampere. Então, de onde é que vem o outro ampere? Agora eu entendi. Não está no diagrama do circuito. Então, isso significa dizer que essa configuração aqui, ela quebra a condição de conservação da carga, certo? Que é uma das condições fundamentais que a gente tem para analisar o circuito. Então, um circuito com essa configuração aqui não é possível, né? Ele não é possível fisicamente, certo? Ele não faz sentido físico, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa que você consegue construir. Então, essa é uma coisa que vocês têm que se acostumar, que é a diferença entre os modelos que a gente utiliza, certo? E a realidade física. Então, quando a gente tem um diagrama do circuito, aquele diagrama do circuito, ele existe para, vamos dizer assim, para expressar um modelo de algum circuito que existe na realidade, né, físico. Então, ele não é o circuito verdadeiro, ele é um conjunto de elementos lá descritos, né, graficamente, para representar elementos que a gente tem no circuito real, mas nem toda combinação daqueles elementos vai constituir um circuito que você consegue construir na prática, certo? Que tem sentido físico. Então, essa questão das associações de fontes, ela entra dentro desse conjunto aí. Então, tem diagramas de circuitos, vamos dizer assim, que você consegue desenhar, que não significam nada, não tem nenhum significado físico, ok? Aí o João Vitor está perguntando aqui no chat, né? Então, se tivesse mais uma fonte de corrente de 1 ampere no ponto B, esse circuito seria permissível? Sim, seria. Se você tivesse, deixa eu só desenhar aqui, conectado aqui, né? Se eu tivesse aqui, vamos desenhar aqui. Então, aqui chegando no ponto B, eu teria uma fonte de corrente nesse sentido aqui, certo? E essa fonte vale 1 ampere. Então, nesse caso aqui, sim. Aí, nesse caso aqui, eu tenho
chega 1 ampere aqui, chega 1 ampere aqui e saem 2 amperes, certo? Nessa direção. Então, veja que nesse caso aqui seria permissível. O que não seria permissível, da mesma forma, seria se você tivesse, né, a direção, né, uma terceira fonte aqui, mas dessa forma aqui, né, por exemplo, um sentido oposto. Se o sentido tiver oposto aqui, aí já piora a situação, né, porque aqui você tá chegando 1 ampere, tá saindo 2 amperes para cá e tá saindo 1 ampere para cá. Então, isso aqui não é permitido, certo? Bom, tem uma pergunta: se inverter o sentido de uma das fontes de corrente. Bom, se inverter o sentido de uma das fontes de corrente também é problema. Por quê? Vamos supor que essa fonte de corrente aqui, ao invés de ela estar direcionando para cima, ela direciona a corrente para baixo, certo? Aí o que é que vai acontecer? Aí eu vou de novo analisar o ponto B aqui. No ponto B, eu tenho, saindo do ponto B, né, 2 amperes para cima, e está saindo do ponto B 1 ampere para baixo, certo? Onde é que está chegando essa corrente do ponto B? Porque está saindo 3 amperes, então para sair 3 amperes teria que chegar no circuito real, tem que chegar a 3 amperes também nesse ponto. Não está chegando nada, né? Tem nada chegando aqui, entregando corrente aqui. Então, essa configuração, né, se você tiver, mesmo se você inverter essa polaridade aqui, a polaridade não, desculpe, a direção da corrente, também é uma configuração impossível de acontecer, certo? Alguém está perguntando aí, no primeiro esquema, nesse esquema aqui, no primeiro esquema, se inverter essa polaridade da fonte de 3 volts, o que aconteceria? Nesse esquema aqui não tem problema nenhum, né? Porque a associação em série, né? Aqui, se elas estiverem associadas em série, você não tem nenhum problema de conservação, de violação da conservação da energia no circuito. Não? Então, associação em série, né? Qualquer que seja a polaridade das tensões aqui, ela sempre é possível. A associação em paralelo, não. Aqui, tanto faz, né? Se essas fontes aqui não forem exatamente idênticas, então, se aqui, se esses dois valores de fontes aqui não forem exatamente idênticos, e as polaridades também não forem exatamente idênticas, isso aqui não é possível. E esses casos, né, dessas duas fontes serem exatamente idênticas é o caso trivial, né? Você não precisa de duas fontes independentes para determinar o valor de tensão entre dois pontos. Uma fonte só já basta, certo? Você não precisa de uma segunda fonte igual à primeira, mas esse é o único caso que seria possível fisicamente, né? Qualquer outra configuração em que esse valor de tensão ou a polaridade aqui esteja diferente, certo? Vai causar um paradoxo aí, e você, né, nesse percurso aqui, a energia não vai se conservar. Então, se você rodar uma carga aqui, né, rotacionar, fazer um próton, um elétron percorrer esse percurso aqui, ele vai ganhar energia ou perder energia para sempre. Então, ele está sempre ganhando energia, ou ele está sempre perdendo energia. E essa fonte, essa fonte de energia que está, vamos dizer assim, essa energia que está sendo entregue a essa carga, ela não está, ela está aparecendo do nada, vamos dizer assim, no circuito. Então, ela está violando a condição de conservação da energia. Ok? Ficou... Leandro está perguntando aqui, professor, se isso acontecer na prática, qual será a diferença de potencial do ponto A para o ponto B nas fontes de tensão, nas fontes em paralelo? Você está perguntando se eu pegar uma fonte de 9 volts e conectar com uma fonte de 3 volts, nessa configuração, essa a sua pergunta, Leandro? Bom, o que vai acontecer na prática, né, é que, primeiro, isso aqui é uma representação de uma fonte ideal, né? O que você tem na prática é um circuito que você, vamos dizer assim, uma fonte de alimentação real que você tem no circuito, é um circuito real, certo? Então, esse circuito,
real, ele tem, por exemplo, a fonte de tensão mais uma resistência interna, certo? Então, você, na verdade, o que você tem no circuito real, você nunca tem uma fonte ideal, você tem sempre uma fonte real, e essa fonte real, por exemplo, tem uma resistência interna. Então, por exemplo, eu tenho um resistor aqui, e eu tenho um resistor aqui, certo? Se eu tiver, né, agora falando de fontes reais, isso aqui, quando eu conecto fontes reais, na verdade, o circuito que eu tenho é esse circuito aqui, né? Então, eu tenho que incluir as resistências internas das fontes, e aí, esse é o circuito, na verdade, que eu estou, assim, esse é o circuito que eu estou trabalhando na prática, certo? Então, não é um circuito ideal. Então, se eu tenho resistores aqui no meio, aí fica um circuito tranquilo, né? Porque essas fontes, elas não vão estar mais em paralelo. Para elas estarem em paralelo, eu tenho que ter elas exatamente conectadas, né, aos mesmos dois pontos, só que agora, entre esses pontos, eu tenho as resistências internas da fonte, certo? Então, na prática, o circuito não é essa associação aqui, né? Se você for tentar fazer na prática, não vai ser esse circuito aqui, vai ter que aparecer outros elementos aqui, e aí o circuito muda, certo? A análise muda. E as fontes não vão estar mais em paralelo, certo? Ok? Mais alguma dúvida? Bom, vamos prosseguir, então. Resistência, certo? Resistência elétrica. Então, esse é um conceito que vocês já viram, inclusive, no ensino médio, certo? Com certeza viram em algumas disciplinas anteriores a essa disciplina de circuito. E resistência elétrica nada mais é, né, que a propriedade, né, propriedade que um determinado material, um determinado corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica, certo? Quando você aplica uma diferença de potencial, certo? Nesse material. Então, como em circuitos, né, no projeto de circuitos, na análise de circuitos, nós estamos interessados em como você constrói um circuito, né, você está interessado em estabelecer correntes elétricas em determinados pontos, certo? Para estabelecer essas correntes, a gente necessita de um condutor, né, um meio condutor que conduz essa corrente elétrica. Esse meio é sempre um meio material, certo? Então, você tem que ter portadores de carga para você estabelecer a corrente. E esses portadores de carga vão se movimentar dentro de um meio material, certo? Para que esses portadores de carga consigam se movimentar, né, para que a corrente consiga ser estabelecida, você precisa fornecer energia, certo? Então, sem energia, você não consegue estabelecer a corrente num condutor. Por quê? Porque quando esses portadores estão se movimentando dentro desse condutor, eles vão interagir, né, com outros elementos, né? Então, se você tiver, por exemplo, elétrons num metal, esses elétrons estão interagindo com outros elétrons, né? Então, eles estão se movimentando, mas elétrons estão se repelindo e prótons estão atraindo elétrons, né? Então, toda essa interação, ela causa perda de energia ou transferência de energia, certo? E aí, isso faz com que esses portadores necessitem de energia, né, para você estabelecer uma corrente elétrica num determinado material. Então, a resistência elétrica é justamente uma medida, né, que nos diz, né, o quanto de energia, o quanto de tensão, né, qual é a diferença de potencial que eu preciso estabelecer num determinado material. No caso, nós estamos interessados em condutores, né, um determinado condutor, para que se estabeleça uma corrente elétrica de um certo valor naquele condutor, certo? Então, essa é a conceito fundamental. Então, resistência é definida
a forma mais simples de você definir resistência é pela lei de Ohm, certo? Então, a gente define a resistência de um dado material como sendo o valor da tensão que eu preciso aplicar nos terminais de um condutor para estabelecer um determinado valor de corrente elétrica naquele condutor. Então, essa relação, né, essa razão entre tensão, a tensão que eu aplico e a corrente que eu observo, é o que a gente chama de resistência. Então, quanto maior a resistência de um determinado material, mais tensão, ou seja, mais energia eu tenho que prover para estabelecer uma mesma corrente elétrica naquele material, certo? Então, essa regra aqui é conhecida como lei de Ohm, certo? E aí, com essa regra, a gente pode escrever, né, várias expressões, né? A gente pode escrever a expressão para resistência com relação à tensão e à corrente a tensão que eu aplico e a corrente que eu observo, certo? Eu posso escrever a tensão em função da resistência da corrente que está passando por aquele elemento resistivo, e eu também posso determinar a corrente, né, se eu souber a tensão que eu apliquei e a resistência do material, eu posso calcular qual é a corrente que passa por aquele material, certo? Resistência no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida é o ohm, certo? Representado por esse ômega aqui maiúsculo. E essa lei de Ohm aqui, né, ela tem uma característica interessante, né, pelo menos essa lei de Ohm mais simples, né, essa relação simples entre tensão e corrente, ela tem uma característica interessante que é muito útil quando a gente estiver falando sobre os métodos de análise de circuitos. Alguém consegue apontar aí qual é a característica que essa relação aqui, vamos pegar essa expressão aqui, tem? Qual é a característica matemática interessante ou que vai ser útil, né, para a gente quando a gente estiver trabalhando? Ela consegue relacionar tensão e corrente? Sim, mas assim, que tipo de função é essa função aqui? Que tipo de função, né, seria a tensão, né, se eu for escrever uma função, né, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui. Se eu fosse escrever tensão como sendo uma função da corrente, né, que tipo de função é essa função ali? Então alguém falou aí, função de primeiro grau, tensão e corrente são diretamente proporcionais, e aí, exatamente, então tem a ver com a resposta, né, deixa eu só ver aqui. Então, exatamente, essa função aqui, né, qual é a característica interessante, né, por que a gente gosta de utilizar, né? Primeiro, porque essa expressão aqui, ela caracteriza bem, né, o comportamento resistivo da maioria dos materiais que a gente utiliza na prática, a maioria dos condutores, e além disso, ela é linear, certo? Ela é uma função que relaciona grandezas de forma linear. Então, se a gente tiver, né, vamos dizer assim, se a gente tem uma corrente V1, ou uma tensão V1, que está associada a uma corrente 1, a gente pode ter também uma tensão V2. Essa tensão V2 vai estar associada a uma corrente 2, certo? E se eu tiver uma tensão V, que é a soma de V1 mais V2, certo? Então, V1 mais V2, isso aqui é R1 mais R2, certo? Terminar aqui do lado esquerdo. Então, isso aqui significa dizer que V é igual a R vezes I1 mais I2, certo? Então, quando você tem uma função desse tipo aqui, né, em que, vamos dizer assim, o resultado, né, da função aplicada a dois valores diferentes, né, se você aplicar,
na entrada da função a soma desses dois valores diferentes, você vai obter como resultado, né, um valor que é a soma das saídas individuais dessa função, certo? Então, essa é uma propriedade de linearidade, certo? Então, a soma quando você soma duas entradas diferentes, o resultado é equivalente à soma das duas saídas individuais para cada entrada. Então, essa propriedade aqui é uma propriedade de linearidade, certo? Então, linearidade para a gente é importante porque, como vocês vão ver, toda a teoria que a gente vê nessa disciplina é mais baseado na utilização de métodos de resolução de circuitos, e esses métodos vão recair, né, na teoria de sistemas lineares, certo? Não é à toa, por conta dessas características de linearidade dessas relações entre tensão e corrente. Então, a gente ou tem para resolver um sistema de equações lineares de primeiro grau, ou você pode ter um sistema de equações diferenciais também lineares, certo? E só o fato dessas relações serem lineares já abre para a gente um leque de alternativas, né, de métodos que a gente pode utilizar para resolver ou para trabalhar com esses circuitos. Então, isso é muito importante. Bom, essa relação aqui é sempre linear para todos os condutores? Não, a resposta é não, certo? Então, nem sempre a tensão e a corrente para um dado condutor vai ter um comportamento linear, como nessa expressão aqui. Então, na verdade, você pode ter algum comportamento que, e na maioria dos casos, se você, por exemplo, passar uma corrente muito alta por um determinado metal, né, um determinado condutor, apenas a passagem desse valor elevado de corrente, por exemplo, pode mudar as características resistivas desse material, certo? Então, pode ser que essa resistência aí, na verdade, varie, né, tem um valor diferente com o valor de corrente aplicado no elemento. E aí você vai ter uma relação não linear entre grandezas. Quando você tem elementos não lineares no circuito, né, alguns dos métodos que a gente vai ver aqui nessa disciplina não vão ser mais aplicáveis. Então, você precisa ter um passo, né, um segundo passo, que seria ou você parte para resolver os problemas com as equações não lineares que vão aparecer, então você vai precisar de métodos de resolução, de solução de sistemas de equações não lineares, ou você parte para a linearização de alguns desses problemas, desses dispositivos. Então, você faz uma aproximação, lineariza, e aí faz análise com os métodos que são próprios para circuitos lineares. Mas, via de regra, aqui nessa disciplina, toda vez que a gente fala sobre um resistor, a gente fala aqui sobre resistência, sobre essa relação linear, certo? Mas sempre tem em mente que também isso aqui é um modelo aproximado, certo? Ideal. O condutor, na prática, né, você pode ter uma relação aqui que não é exatamente essa daqui. Pode ter uma relação não linear, e aí a gente tem que ter cuidado também como é que a gente analisa esse circuito se a gente tiver uma relação não linear. Bom, uma coisa interessante sobre resistência, né, em materiais é que alguns metais a gente tem um fenômeno que a gente conhece como supercondutividade, certo? Então, o que é supercondutividade? Alguns metais, alguns materiais, em algumas condições, principalmente quando você resfria esse material a temperaturas baixíssimas, né, perto do 0 Kelvin, de uma hora para outra, né, a partir de uma certa temperatura, que geralmente se refere como a temperatura lá de crítica, né, a temperatura crítica. Então, quando você reduz a temperatura desse material abaixo dessa temperatura crítica, a resistência dele virtualmente desaparece, né? Então, ele vira um metal, vamos dizer assim, de resistência nula. Então, ele não tem resistência. E outra coisa interessante que acontece com esse material é que esse chamado efeito Meissner.
Então, num condutor comum, né, um condutor comum, numa temperatura maior que a temperatura crítica desse condutor, um campo magnético, né, ele penetra, ele passa, as linhas de campo magnético podem passar no interior desse condutor. Enquanto que, quando você tem esse material no estado de supercondutividade, né, com a temperatura abaixo da temperatura crítica, ele tem esse efeito Messner, diz que essas linhas aqui, elas não podem mais passar pelo interior desse condutor, elas têm que fazer esse desvio aqui. E isso é interessante porque, bom, aqui nessa figura aqui vocês veem, né, um supercondutor, né, que foi resfriado aqui, perto do 0 Kelvin, certo? Isso aqui, né, ou seja, aqui ele tem a resistência nula, e isso aqui, o que está flutuando aqui, né, é um ímã, certo? Vamos dizer assim, é um material magnético, né, eletromagnético, ou, desculpa, magnético. O que é que acontece? Pelo fato de você não poder ter linhas de campo magnético aqui penetrando no material, as linhas de campo magnético que estão saindo aqui desse ímã, né, não podem penetrar, né, não penetram nesse material aqui, que é o supercondutor. E pelo fato de elas não poderem penetrar, isso cria uma força de repulsão, certo? E aí, o que acontece é esse fenômeno aqui de levitação magnética, certo? Então, levitação magnética acontece nesse caso. Bom, por que isso é interessante? Bem, com esse tipo de fenômeno, esse tipo de vamos dizer assim, propriedade, né, de supercondutores, você pode construir, né, por exemplo, né, os trens maglev, né, que são popularmente conhecidos como trem-bala. Esses trens aqui são muito rápidos, né, chegam a velocidade de 600, da ordem de 600 km por hora, certo? E eles conseguem isso porque o atrito, né, eles funcionam via levitação magnética, e praticamente não existe atrito, vamos dizer assim, o arrasto, né, o atrito com os trilhos de contato não existe, né, porque eles funcionam de forma, então só existe o atrito com o ar, né, então isso torna, primeiro, extremamente eficiente do ponto de vista energético, né, que toda a energia gasta no atrito para movimentar um trem, né, vamos dizer assim, no mesmo tamanho, uma trilha de ferro, ela não é necessária, né, então é bem mais eficiente de fazer o transporte, e também chega, né, a muito mais, velocidades muito mais altas, porque justamente o atrito é menor. Então, essa questão da resistência aqui, né, é interessante. Então, você tem algumas aplicações de supercondutores, né, e você tem realmente, em algumas condições, né, você consegue reduzir a resistência de um material ao zero, e aí, bom, algumas aplicações são interessantes, são possíveis, certo? Então, aqui só uma curiosidade. Bom, condutância é o que a gente chama o recíproco da resistência elétrica, né? Então, é simplesmente você representar a propriedade de resistência pelo inverso, né? Desculpa, a propriedade de resistividade, né? Pelo inverso da resistência do material. Então, ao invés de você definir utilizar a resistência propriamente dita, você utiliza o inverso. Então, a condutância, quanto maior a condutância, né, mais aquele condutor tem capacidade de conduzir eletricidade ou corrente elétrica. E isso está relacionado a valor baixo de resistência, né? Se eu aumentar o valor da resistência, significa que aquele condutor não é tão fácil de estabelecer uma corrente elétrica nele, e aí você tem uma condutância menor, né? Porque se aumentar o valor de R aqui, o valor de G diminui. Então, é simplesmente o recíproco, certo? Então, você pode
escrever expressões para tensão em corrente utilizando resistência ou condutância. É apenas a interpretação que muda, mas, vamos dizer assim, é o mesmo conceito visto de uma forma diferente, ok? E é mais por curiosidade, porque essa figura aqui, essa propriedade, ela é utilizada em alguns circuitos. Faz mais sentido você trabalhar com condutância do que com resistência, certo? E em alguns circuitos faz mais sentido trabalhar com resistência do que com condutância. Mas apenas por questões, vamos dizer assim, de utilidade, certo? O fenômeno é o mesmo. E aqui durante o curso, na maioria dos circuitos que a gente vai estar trabalhando, vão estar definindo, a resistência vai estar sendo utilizada ao invés da condutância. Então, fica mais a título de curiosidade também isso aqui. Bom, para resistores, né, como a gente viu na aula anterior, toda vez que a gente precisa, toda vez que a gente tem um elemento de circuito num diagrama de circuito e a gente vai trabalhar com esse diagrama, a gente precisa definir os sentidos de referência, né, de corrente de tensão para aquele elemento. Então, quando você tem resistores no circuito elétrico, né, você tem dois pontos de conexão, o símbolo do resistor indicado, certo? E a letra ou o valor da resistência geralmente indicada na lateral, certo? Do elemento. Bom, para trabalhar com esse elemento no circuito, primeiro eu preciso definir, né, uma polaridade de tensão e uma direção de corrente. Então, se a gente considera um resistor, a gente tem basicamente duas possibilidades, né? Quer dizer, como todo elemento de circuito. Então, a gente pode estabelecer essa configuração aqui, em que você tem a polaridade da tensão exposta dessa maneira, certo? E a corrente, né? A direção da corrente indo na direção da queda da tensão, ou você pode escolher a referência na qual, né, a direção da corrente está indo na direção do aumento da tensão. Lembrando que referência é você que escolhe, certo? Isso aqui é feito a priori antes de você aplicar qualquer método de resolução do circuito. Você que escolhe qual é a referência que você quer utilizar. E, independentemente da referência que você utilizar, a resolução, a teoria vai ser válida da mesma maneira. Porém, né, vamos lembrar que ao definir a referência que você quer usar, você vai ter que prestar atenção na convenção passiva toda vez que aparecer uma expressão relacionando tensão e corrente, certo? Bom, para o resistor, a gente tem aqui, né, a lei de Ohm, que é uma expressão que relaciona tensão e corrente. Então, veja, eu tenho tensão, aqui desse lado aqui, obtida como sendo produto da resistência pela corrente. Então, essa é uma expressão que relaciona tensão e corrente. Por ela ser uma expressão que relaciona tensão e corrente, eu tenho, toda vez que eu vou escrever a lei de Ohm, eu tenho que observar qual é o sentido de referência que eu adotei, certo? Para a minha corrente em relação à polaridade da tensão. Então, aqui, nesse lado, do lado esquerdo, eu tenho a corrente na direção da queda de tensão, então, essa lei de Ohm tem que ter um sinal positivo aqui, certo? Mas aqui, nesse caso aqui do lado esquerdo, do lado direito, como eu adotei a minha referência no sentido oposto, né? Então, eu tenho a corrente na direção do aumento do potencial, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar um sinal de menos aqui, certo? Nessa expressão, porque ela é uma expressão que relaciona corrente e tensão, certo? Então, para o resistor, a gente tem esses dois casos aí. Então, toda vez que você for escrever a lei de Ohm para um determinado resistor que está lá no seu circuito, certo? Quando você for escrever, querer obter uma expressão para obter a tensão em função da corrente, você tem que observar a convenção passiva. E aí, o sinal de menos vai ter que aparecer se a corrente estiver na direção do aumento da tensão.
Bom, condutância, a mesma coisa, certo? Não muda nada. Como eu falei, a condutância é apenas um recíproco da resistência, então as expressões, né, e a explicação é a mesma, apenas essa expressão aqui é a expressão da lei de Ohm reescrita com a condutância no lugar da resistência. Então, mesmo raciocínio para esse caso aqui. Bom, outra expressão, né, e essa a gente já viu na primeira aula, que relaciona tensão e corrente, é a potência, certo? Então, também, quando eu vou escrever a potência que está sendo dissipada por um resistor, eu também tenho que observar as referências que eu adotei para a direção do sentido da corrente e a polaridade da tensão. Então, novamente, se eu tiver definido a corrente como indo no sentido do aumento da tensão, eu tenho que utilizar o sinal negativo. Se eu coloquei a corrente, a minha referência, na direção da queda da tensão, então o sinal é positivo, certo? Então, para o resistor, já são duas as relações, né? A potência e a lei de Ohm, que a gente tem que... para escrevê-las corretamente, nós temos que observar a convenção passiva. Bom, então, aqui nesse slide a gente tem um resumo desses casos, né? Então, dependendo da convenção que eu adoto, certo? Dependendo da convenção que eu adoto, das referências que eu adoto para tensão e corrente, eu posso ter um sinal positivo e posso ter um sinal negativo na lei de Ohm, e para potência também, eu posso ter um sinal positivo e negativo. Veja que a corrente, né, se eu pego essa expressão aqui e isolo a corrente, eu também tenho essa relação aqui, que é o recíproco da lei de Ohm aqui. Ok? Então, eu simplesmente peguei essa expressão que está aqui e escrevi desse lado aqui, isolando a corrente. Bom, aí eu vou agora, né, como eu tenho potência descrita aqui como sendo tensão vezes corrente, e aqui eu tenho a tensão como sendo resistência vezes corrente, eu posso juntar as duas coisas e definir uma expressão, ou algumas expressões para potência dissipada pelo resistor, tendo apenas uma dessas variáveis e a resistência, certo? Bom, então, vamos supor, né, que a gente tem, deixa eu só ver aqui. Então, veja, vamos supor que nós estamos no caso em que eu defini a minha referência de polaridade, e a referência da direção da corrente. A corrente está na direção da queda da tensão, certo? Então, aqui, pela convenção passiva, a gente tem que escrever a lei de Ohm com sinal positivo, certo? Então, aqui, e também a expressão da potência vai ter que estar com um sinal positivo, certo? Positivo nos dois casos. Se eu pego e isolo, eu posso isolar aqui quaisquer das variáveis, né? Então, vamos reescrever essa expressão da potência aqui. Para escrever essa expressão da potência, eu tenho que isolar a tensão aqui. Então, aqui eu vou pegar e reescrever P como sendo esse valor de tensão aqui, esse valor de tensão vale RI, né, pela expressão aqui da lei de Ohm, vezes I, isso aqui é RI ao quadrado, certo? Aí agora, se a gente tivesse utilizado uma referência diferente, certo? Isso aqui é para referência com a corrente na direção da queda da tensão. Se a gente tivesse utilizado uma referência diferente, pela convenção passiva eu teria que alterar o sinal aqui, então teria que colocar um menos aqui, e também teria que colocar um menos aqui, certo? Ao fazer essas duas coisas aqui, essa expressão aqui ficaria com um menos aqui, certo? Aí eu abro um parênteses aqui, ficou meio feio, mas vocês estão entendendo. Esse menos aqui do lado de fora com o menos aqui do lado de dentro, porque tem um menos dessa expressão da lei de Ohm e um menos da potência, eles vão se cancelar, e a expressão final
vai ser sempre essa aqui com um sinal positivo, certo? Então, independente da referência que eu escolho para calcular a potência que está sendo dissipada no resistor, certo? Então, independente se essa referência é essa referência do lado esquerdo ou a referência do lado direito, certo? Independente, eu vou sempre obter um sinal positivo, certo? Por quê? Para a potência dissipada. Por quê? Porque a resistência é um valor positivo e a corrente ao quadrado é sempre um número positivo. Então, o valor da potência é sempre positivo. Por ser sempre positivo, significa que um resistor no circuito sempre está fornecendo ou consumindo energia? Consumindo. Consumindo, né? Então, como a gente viu, qualquer valor, pela convenção, quando a gente estabeleceu a convenção passiva, é porque a gente quer, né, distinguir elementos que estejam consumindo e elementos que estejam fornecendo energia no circuito. Para o resistor, mesmo que qualquer configuração de referência que eu escreva para ele, eu obtenho sempre a mesma expressão com o mesmo sinal. Então, significa dizer que, independente das referências de polaridade e de sentido da corrente que eu escolho, eu sempre obtenho um valor que é positivo, ou seja, o elemento está sempre consumindo potência, o resistor está sempre consumindo potência, que é, na verdade, né, o comportamento físico é o que a gente espera de um resistor, né? Então, o resistor não tem um elemento passivo, então ele só apenas consome potência no circuito. Se vocês fizerem o mesmo, né, isolar aqui, utilizar essas duas expressões aqui, certo? Vocês vão ver que também eu posso escrever a potência como sendo a tensão ao quadrado dividido pela resistência, e também nesse caso, né, tensão ao quadrado é sempre um valor positivo, resistência é sempre um valor positivo, então, essa expressão aqui vai ter sempre um valor positivo também. Então, veja, para eu chegar nessas duas conclusões aqui, nessas duas expressões, eu tive que usar a convenção passiva, tanto no cálculo da lei de Ohm, quanto no cálculo da potência, certo? Então, se eu esquecer de utilizar a convenção passiva em um desses casos, o que vai acontecer? Eu vou obter um sinal negativo aqui, em algum lugar aqui, e aí você vai chegar à conclusão, né, no final da resolução do seu circuito, que tem algum resistor fornecendo energia, que é fisicamente impossível, certo? Então, isso aqui é um exemplo, né, de aplicação da conversão passiva para determinar a potência dissipada por um resistor, e vocês veem aqui que tudo faz sentido, né? Então, qualquer caminho que eu escolha, eu sempre obtenho a mesma, se eu aplicar corretamente os conceitos, eu vou sempre obter a mesma resposta. Ok? Alguma dúvida? Ainda não. Ok, então, vamos em frente aqui e falar sobre alguns conceitos, né? Antes de falar sobre as leis de Kirchhoff, né, que vai ser a parte final da disciplina, dessa aula, a gente tem que introduzir alguns conceitos, certo? Relacionados à descrição de circuitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai discutir é o conceito de nó. Então, um nó no circuito, né? É um diagrama de circuito, como esse diagrama ilustrado aí no slide. Um nó é sempre um ponto, né, ao qual dois ou mais elementos vão estar interligados. Então, por exemplo, aqui nesse circuito, eu tenho esse ponto A, em que eu tenho essa fonte de tensão independente, e esse resistor sendo interconectados. Então, esse ponto é um nó. Ponto B, eu tenho esses três resistores aqui, sendo conectados aqui no ponto B, então esse aqui é um nó também. Ponto C, mesma coisa, né, a fonte e um resistor é um nó, e esse ponto D, eu tenho tanto essa fonte aqui, como esse resistor, fonte VCC1, VCC2 e o resistor R2, todos estão conectados aqui no ponto D. Então, são nós do circuito, também é um nó do circuito. Então, definição de nó, né? Toda vez que você tiver no circuito um ponto em que você tiver dois ou mais elementos conectados, aquilo ali é um nó. A gente vai ver por que esse conceito é importante. Segundo conceito, que a gente precisa entender antes de falar sobre as leis de Kirchhoff, é o conceito de malha. Então, o conceito de malha
pode ser definido como qualquer percurso que você adota, certo? Num dado diagrama de circuito, em que você parte de um determinado nó, que pode ser escolhido arbitrariamente, né? Qualquer nó do circuito seria o ponto de partida, e aí você faz um percurso, certo? Dentro desse circuito, um percurso fechado, e volta para o nó e volta para esse nó de partida. Então, toda vez que você encontra um percurso em que você parte do mesmo nó e chega no mesmo nó, e só passa por esse nó uma vez, esse percurso é uma malha, certo? Então, para exemplificar, vamos ver aqui, nesse circuito, a gente tem, vamos pegar aqui esse nó A, certo? Então, se eu sair desse nó A, vou aqui para B, essa seta amarela, então isso aqui é uma malha do circuito, certo? Mesma coisa do outro lado, né? Se eu saio aqui agora de B, passei por C, vim aqui para D e cheguei em B de novo, só passei por B uma vez, certo? Nesse percurso, então isso aqui também é uma malha, é um percurso fechado, certo? Do circuito. Eu também posso fazer esse percurso aqui, né? Eu saio de A, passo para B, passo para C, volto aqui por D, né? E volto novamente para A. E aí também fechei um percurso fechado no circuito, passando por A apenas uma vez, então isso aqui é uma outra malha do circuito. Então, malha é qualquer percurso fechado, né? Que você sai e volta para o mesmo ponto e passa por esse ponto apenas uma vez, passa por esse nó apenas uma vez. Então, essa é a definição de malha no circuito. Bom, por que a gente tem que falar nesses dois conceitos? Porque esses conceitos têm tudo a ver com as leis de Kirchhoff, das correntes. Desculpa, com as leis de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões, que são as leis que a gente utiliza, né? Vamos dizer assim, toda a física, os conceitos físicos que a gente utiliza para trabalhar com a teoria de circuitos estão condensados, são essas duas leis aqui. Então, lei de Kirchhoff das correntes diz que a soma algébrica, né, das correntes em qualquer nó do circuito é sempre zero, certo? Sempre nula. O que é que isso aqui significa, né, vamos dizer assim, na prática, né? Toda corrente que chega num determinado nó, toda corrente que está chegando num determinado nó, tem que ser equivalente, né, à corrente que está saindo daquele nó, porque a carga tem que se conservar. Então, não existe nenhum nó do circuito que esteja inserindo carga naquele circuito, porque isso violaria, né, uma das condições para a gente aplicar a teoria de circuitos. Então, o que essa lei de Kirchhoff das correntes simplesmente diz é que você tem que ter sempre a corrente que chega num determinado nó igual a corrente que sai. Se você não tiver isso aí, você não vai ter a conservação da carga obedecida, certo? Então, isso é um ponto. A lei de Kirchhoff das tensões, ela trata agora da conservação da energia, vamos dizer assim. Então, o que ela diz é que a soma algébrica das tensões em qualquer malha, certo? Qualquer percurso fechado dentro do circuito tem que ser sempre nula. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que se a gente voltar, né, para o circuito lá com a malha, então veja, vamos pegar essa malha aqui que a gente desenhou. Então, o que é que a lei de Kirchhoff das tensões está dizendo? Está dizendo que se eu fizer um percurso saindo do ponto A, por exemplo, esse percurso aqui, e eu voltar para o mesmo ponto, toda a energia que a carga ganhar nesse percurso, ela vai ter que perder para ela poder voltar ao mesmo ponto, porque esse ponto tem a mesma energia potencial elétrica, certo? Então, se ela ganhar energia, ela tem que perder para voltar para o mesmo ponto, e se ela perder energia, no caso aqui, se ela passar, você tem uma carga passando por um resistor, ela perde energia, certo? O percurso vai ter que fornecer essa mesma energia para essa carga poder voltar para esse ponto aqui. Então,
para essa, numa malha fechada, certo? Toda vez que eu me movimento aqui, que eu faço uma soma desses valores de tensão, né? Sempre lembrando que tensão significa o quanto de energia eu tenho que prover para uma determinada carga se movimentar entre dois pontos de um circuito. Então, aqui eu tenho que perder a carga perde uma determinada quantidade de energia, aqui ela perde uma determinada quantidade de energia, ela passa por essa fonte de tensão aqui, né, no sentido do positivo para o negativo, então aqui ela perde energia também, e essa fonte aqui vai ter que prover, né, toda essa energia que ela perde aqui vai ter que ser provida por essa fonte aqui, para essa carga voltar aqui, para esse ponto, certo? Então, circuitos físicos, circuitos que podem ser construídos, circuitos reais, todos eles vão obedecer essa lei, certo? Então, qualquer percurso fechado que você tiver dentro desse circuito, se você sair do nó, passar por um percurso fechado qualquer, uma malha qualquer, e voltar para o mesmo nó, essa carga nesse nó vai ter a mesma energia potencial, o que significa dizer que toda energia que ela ganhar nesse percurso, ela vai ter que perder, ou vice-versa, certo? Então, isso é o que diz a lei de Kirchhoff das tensões. E, em outras palavras, né, se a gente pegar o que essas leis estão dizendo na prática, né, essa lei diz que o circuito vai ter que conservar carga, certo? É um sistema isolado, então a carga tem que se conservar, e essa lei aqui diz que, bom, é um sistema isolado, então a energia tem que se conservar. Então, em outras palavras também, toda energia que é fornecida, né, aos elementos do circuito, ela tem que ser consumida, certo? Então, a soma de toda energia consumida tem que ser sempre igual à soma de toda energia fornecida. Então, não vai existir nenhum caso em que de um circuito prático real, em que você tem uma diferença entre as energias que são fornecidas e as energias que são consumidas pelo circuito. Ok? Professor, Pois não. nessa observação dos N-1 equações independentes, isso também vai ser válido para a quantidade de malhas e equações independentes na lei de Kirchhoff das tensões? Não. No caso das malhas, você pode, porque dependendo do circuito, na verdade, você pode ter diversos tipos de malhas, certo? Então, você pode, vamos dizer assim, você pode escrever vários, como é que a gente pode dizer? Várias equações, certo? Para definir o comportamento de cada malha, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, por exemplo. Só que se você tiver malhas, vamos dizer assim, se você utilizar malhas que têm elementos em comum, certo? Ou que têm malhas em comum, submalhas, vamos dizer assim, você pode estar escrevendo equações que são linearmente dependentes. Aí entra naquela história de você escrever várias equações, certo? Para montar um sistema e tentar resolver esse sistema, só que algumas dessas equações podem ser linearmente dependentes, né? Pode ser combinações lineares de equações que você já tem no sistema. E aí, basicamente, essas equações não ajudam, né? Você tem que ter, na verdade, um conjunto de equações independentes para resolver o problema. E aí, bom, nesse caso da lei de Kirchhoff das correntes, isso aqui é verdade, né? Qualquer circuito com N nós, essa lei vai lhe permitir obter N-1 equações independentes. Só que o caso das malhas é mais complexo, né? Porque você vai ter dependendo da configuração do circuito, você pode ter várias malhas diferentes, então não é tão óbvio, né, quantas equações você pode obter aqui, mas eu acho que essa expressão aqui seria válida se a gente considera um conceito que a gente vai ver depois, que é o conceito de malha simples, né? Então, malha simples é uma malha que não contém no interior dela nenhuma outra malha, então você poderia dizer, eu acho que você pode escrever a mesma coisa aqui se você considera malha simples, ao invés de malha, certo? Mas a lei de Kirchhoff das tensões é válida para qualquer malha, não apenas malha simples, mas para qualquer malha. Eu acho que é por isso que ele evita fazer essa menção ao número de equações, porque essa lei ela tem que ser válida para qualquer malha, não apenas as malhas simples. Mas essa relação aqui de número de
vamos dizer assim, número de malhas e equações só vale para as malhas simples, e não para todas as malhas. Mas, enfim, tem uma questão aí de esclarecer. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, tem um exemplo aí para a última coisa da aula de hoje, né? Um exercíciozinho para a gente resolver, certo? Aplicando o que a gente viu até agora. Então, é o primeiro, vamos dizer assim, um primeiro circuito aí que vocês estão se deparando. Então, a gente vai resolver esse circuito aplicando, né, todos os conceitos que a gente viu até agora. É um circuito simples, mas que vai dar para a gente explorar basicamente todos os conceitos, né, vistos até agora, e vocês vão ver como a gente aplica as leis de Kirchhoff num dado circuito. Então, vou dar aí 5 minutos, né, uma resolução rápida, não é muito... Vocês vão tentando aí, certo? Acho que 5 minutos, e aí a gente volta e fala aí sobre a resolução desse circuito. Eu vou, acho que parar a gravação. Não, vou deixar gravando mesmo, depois eu vejo o que é que dá para fazer. Ok, então 5 minutos a gente volta e resolve esse circuito aí e finalizar a aula de hoje.
eu podia voltar na letra D novamente? Bom, pessoal, vamos resolver esse probleminha, né? E aí a gente finaliza por hoje, certo? Bom, a gente tem aí esse diagrama de circuito, certo? Um diagrama bem simples, tem duas fontes independentes, né? Uma fonte independente de tensão, uma fonte independente de corrente, certo? E a gente tem também dois resistores, um resistor de 10 ohms e um resistor de 50 ohms. Então, a letra A, né, pergunta aí qual é o valor dessa corrente zero que está passando pelo resistor de 10 ohms. Então, esse é o primeiro, a primeira variável que a gente tem que descobrir. Bom, como é que a gente faz, né, para trabalhar com o circuito desse? Bom, a gente viu até agora como aplicar, né, o que são as leis de Kirchhoff, certo? Então, a gente vai aplicar aí diretamente, né, as leis de Kirchhoff, né, nesse circuito para a gente resolvê-lo, encontrar os valores pedidos. Bom, primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? Dos passos lá para a resolução dos circuitos. Qual é o primeiro passo, que é obrigatório antes da resolução de qualquer circuito? Convencionar a polaridade dos elementos. Exatamente. Então, a gente tem, né, tem vários elementos aí nos circuitos. Para alguns, a gente sabe qual é a polaridade de tensão e qual é a direção da corrente, mas para outros não. Então, o primeiro que a gente tem que especificar é a polaridade e a direção da corrente para os elementos nos quais essa informação está desconhecida. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar esse resistor aqui e eu vou atribuir uma polaridade de referência, positivo aqui, negativo aqui. Para esse resistor aqui, eu vou pegar mais, menos, certo? Bom, tanto esse resistor, né, como, deixa eu ver aqui, tanto esse resistor como essa fonte de corrente, esses dois estão em paralelo. Significa dizer que a mesma tensão, né, a mesma diferença de potencial está sendo aplicada aos terminais da fonte e aos terminais do resistor. Então, se eu coloquei essa polaridade aqui, né, faz mais sentido que eu replique, apenas coloque aqui a mesma polaridade para a fonte de corrente, certo? Bom, a polaridade da fonte de tensão já é definida, né? Por definição já é dada, certo? Então, isso aqui a gente não precisa se preocupar. Só que aqui nessa fonte, a gente não sabe qual é a informação que a gente não sabe sobre a fonte de tensão. A corrente. Exatamente, né? Então, o sentido da corrente não é dado, né, para a fonte de tensão. Então, eu preciso atribuir aqui. Bom, como eu já tenho a corrente zero, né? Essa fonte de tensão está em série com esse resistor de 10 ohms, então significa que a mesma corrente passa pelos dois elementos, né? Porque a carga tem que se conservar. Então, essa corrente que passa aqui, ela também é a corrente I0, certo? Bom, I0 é a corrente que passa por esse resistor aqui, está faltando a corrente que passa pelo resistor de 50 ohms, eu também vou colocar essa corrente na direção da queda de tensão, e vou chamar essa corrente de I1, certo? E agora, com isso, eu tenho todos os elementos, agora do circuito, tem referências, tanto para a polaridade da tensão, como para a direção da corrente, né? A direção da corrente da fonte de corrente, a gente já sabe que ela é definida pela fonte. Então, tá todas as informações que a gente precisa
antes de começar a resolver o problema, estão agora disponíveis. Então, agora a gente pode, né, aplicar as leis de Kirchhoff, né? Então, primeiramente, a gente vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões, né? LKT. E eu vou escolher um percurso fechado aqui, uma malha, certo? Para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu vou escolher a malha saindo desse ponto aqui, né? Na verdade, esse nó aqui é o mesmo desse aqui, certo? Então, o mesmo potencial. Então, eu vou fazer o percurso fechado, né? Saindo desse nó aqui e voltando para ele via, com essa malha aqui, vai ser a minha malha de referência para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Bom, para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho que definir agora, né, como é que eu vou diferenciar aumentos e quedas de tensão, vamos dizer assim, quando eu vou percorrendo essa malha. Então, eu preciso escrever expressões para os valores de aumento e queda de tensão, só que eu preciso atribuir um sinal para cada um deles, né? Pode ser um sinal positivo para aumento de tensão ou negativo para aumento de tensão, mas para queda de tensão tem que ser o sinal oposto, certo? Então, é mais uma, vamos dizer assim, mais uma convençãozinha que você tem que escolher para resolver o sistema. Então, eu vou adotar, né, aumento de tensão, certo? Como sendo, eu vou atribuir um sinal negativo ao aumento de tensão, certo? Para ficar condizente com o que o livro utiliza. Então, aqui, se eu saio, né, desse ponto, se eu saio desse ponto aqui e vou para esse ponto aqui, antes do resistor, eu tenho um aumento de tensão, certo? Então, aqui eu vou ter um sinal negativo, certo? Então, vou atribuir o sinal negativo. Eu tenho uma queda de tensão, um aumento de tensão de 120 volts, negativo, porque ele está aumentando, certo? Depois, eu tenho, de acordo com a polaridade que eu escolhi, tá vendo? A polaridade que está lá, eu escolhi a polaridade, então eu tenho ali uma queda de tensão tem que ser um sinal diferente de aumento de tensão, então o sinal tem que ser positivo, e eu vou escrever aqui a queda de tensão para o resistor de 10 ohms. Depois, para fechar a malha, eu tenho que passar pelo resistor de 50 ohms. Então, aqui eu tenho mais uma queda de tensão. Se a queda de tensão é sinal positivo, V 50 ohms. Esse resistor é o último que falta para fechar a malha. Então, isso aqui, a soma disso aqui tem que ser igual a zero pela lei de Kirchhoff das tensões. Certo? Correto? Bom, eu escrevi isso aqui em função da tensão sobre o resistor de 10 ohms e da tensão sobre o resistor de 50 ohms, mas a gente pode determinar essa tensão em função das resistências e das correntes, né, utilizando a lei de Ohm, certo? Então, daqui eu sei que... Deixa eu ver. Daqui eu sei que V de 10 ohms vai ser igual a 10, né, vezes o valor da corrente que está passando por esse resistor, que no caso aqui é zero, certo? E eu sei que V de 50 ohms tem que ser igual a 50, né, pela lei de Ohm, que é o valor da resistência, vezes a corrente que está passando por esse resistor, que é I1, certo? Bom, escrevi aí a lei de Ohm, agora eu preciso observar a convenção passiva, né, porque a lei de Ohm é uma expressão que relaciona tensão e corrente, então agora eu tenho que observar qual foi a referência que eu adotei. Então, eu vejo aqui, né, aqui a corrente está na direção da queda da tensão, então, sinal positivo, ok? E aqui a corrente também está na direção da queda da tensão, então, sinal positivo, ok. Então, essas duas expressões estão corretas, certo? Aí eu vou pegar agora e reescrever a expressão da lei de Kirchhoff das tensões em função das expressões que eu obtive para a lei de Ohm. Então, aqui eu tenho
10 e 0, certo? Mais 51, isso aqui igual a zero. Então, a primeira equação que eu obtenho aqui é, eu posso dividir aqui tudo por 10, né? Então, eu fico com i0 mais 5 e 1. Isso aqui tem que ser igual a 12, né? Estou passando 12 para o outro lado. Então, essa é a minha primeira equação. Certo? Então, obtive uma equação relacionando as variáveis desse circuito. E essa equação tem duas incógnitas. Então, eu preciso de uma equação a mais com as mesmas incógnitas para poder solucionar, certo? Essa equação vai vir de onde? Vai vir da lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu vou escolher um nó do circuito agora, certo? Vamos escolher esse nó aqui, né? Vou chamar isso aqui de nó. Esse é o nó que eu vou escolher, e eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, certo? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1, o que é que eu obtenho, né? Qual é a expressão que eu obtenho para as correntes que estão chegando e saindo nesse nó? Bom, eu sei que, pela lei de Kirchhoff das correntes, né, a soma das correntes que estão chegando no nó tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo do nó, porque a carga tem que se conservar, certo? Então, aqui, correntes que estão chegando no nó são as correntes de 0 e a corrente que está vindo aqui da fonte, né, 6. Então, são essas duas correntes que estão chegando no nó 1, e saindo do nó 1, eu tenho a corrente I1, certo? Então, aqui, né, a lei de Kirchhoff das correntes me dá essa expressão aqui. Então, daqui eu tenho que I0 menos I1 é igual a menos 6. Então, essa é a equação 2. Bom, a equação 2 está nas variáveis I0 e 1. A equação 1 também está nas variáveis I0 e 1, certo? Então, isso aqui, eu tenho essa equação aqui, eu consigo solucionar, né? Um sistema simples, 2 por 2. Vocês sabem como solucionar. Eu posso pegar a equação, essas equações, fazer uma substituição, né, de variável e vou encontrar a solução. Então, eu vou colocar logo a solução aqui, porque a gente já está adiantado na hora. Então, aqui a gente vai ter, quando vocês resolverem isso aí, vocês vão obter menos 3,0 ampere para I0, certo? E também I1 vai ser igual a 3,0 ampere, certo? E aqui, né, a gente encontrou o valor de 0, que era o valor pedido. Então, a corrente 0 é negativa, certo? Se é negativa, significa que o sentido real dessa corrente no circuito é, na verdade, oposto ao sentido que foi tomado como referência. Então, o sentido dessa corrente aqui está como referência esse sentido aqui, mas, na verdade, essa corrente ela está indo nessa direção aqui, certo? Isso é o que é a interpretação desse sinal negativo aqui. Bom, letra B, ela pede para calcular as potências, certo? Em cada elemento aí do circuito e verificar se a potência consumida é equivalente à potência fornecida. Essa parte aí vocês podem fazer em casa e a gente vê na próxima aula. Tem uma pergunta aqui, Vitor Hugo está perguntando, o I1 está no sentido certo, então? Exatamente, então I1, né, a gente obteve um valor positivo, certo, para essa corrente 1, significa dizer que esse sentido que a gente arbitrou aqui, o sentido de referência inicial, que a gente chutou, está correto. Então, essa corrente está exatamente nessa direção, certo? Então, veja, essa interpretação dos resultados que a gente obteve no final depende apenas das referências que a gente tomou no começo, antes de aplicar as leis de Kirchhoff
antes de fazer qualquer coisa, tentando resolver esse circuito, qualquer método. Se você adotar referências diferentes, você vai obter sinais, você pode obter sinais diferentes, só que no circuito real ele vai sempre se comportar da mesma forma. Então, por exemplo, se eu tivesse começado a análise assumindo um sentido diferente dessa corrente 1, certamente eu ia obter um valor negativo para ela aqui, indicando que o sentido real dela no circuito é para baixo, certo? Então, a resposta física é sempre a mesma, só existe uma solução física para o problema, certo? Mas a referência que você adota vai lhe dar sinais, e aí os sinais que você obtém no final tem que ser interpretados de acordo com a sua referência, ok? Bom, a letra B aí vocês fazem em casa, né, conferem o resultado. Próxima aula a gente, no começo a gente dá uma discutidazinha nisso aqui e dá continuidade ao conteúdo da disciplina, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, a letra B está pedindo, né, deixa eu só voltar aqui, a letra B tá pedindo para testar a solução e verificar se a potência total gerada no circuito, né? Você vai poder ter que calcular a potência de todos os elementos aí do circuito, certo? Com as informações que você obteve na resolução, e aí vai ter que determinar, né, se a potência total gerada é igual à potência total dissipada. Para ser um circuito real, isso tem que se verificar, certo? E, obviamente, vai se verificar porque a gente, nesse circuito aí, não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma ambiguidade. Certo? Mas vocês vão verificar, né, que a potência consumida é igual à potência fornecida e que a energia está se conservando nesse circuito. Bom, pessoal, por hoje, então, é só. A gente continua na próxima semana e eu vou ver se eu coloco os exercícios, né, que vocês vão ter que resolver, da avaliação contínua no Moodle, mas eu aviso a vocês, quando eu colocar, eu aviso a vocês e vai ter uma data para vocês entregarem. Certo? No mais, bom final de semana e a gente se vê aí na próxima semana.